Salve, salve galera! Pobre da Vila mais uma vez aqui com vocês. Galera, aí no vídeo de hoje uma comparação muito importante. Só para vocês terem uma ideia e uma noção. Isso aqui é um caso que eu vou passar para vocês que aconteceu comigo mesmo e ainda está acontecendo recentemente. Eu comecei a investir em 2023 e de lá para cá vinha acumulando uma quantidade legal de patrimônio. E há uns dias atrás eu postei um vídeo mostrando o quanto eu recebi no mês de janeiro, que foi R$ 638 de dividendos. E aí o que eu queria mostrar para vocês, galera? Eu queria mostrar que e fazer uma comparação do que será que é mais viável. Eu tenho uma casa que ela custa hoje em torno de R$ 210 mil. A gente fazendo uma conta de padaria, eu teria de aluguel, se fosse 1%, R$ 2.100, mas é muito longe disso que eu recebo. Eu recebo com essa casa hoje R$ 800, só que 10% vai para a imobiliária. Então eu fico só com o restante, que no caso seria 720. E eu recebi R$ 630 no mês passado, no mês de janeiro, com os fundos imobiliários, tendo R$ 67 mil investido. Então, galera, qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que, se você for pesar os prós e os contras de você ter uma casa e de você investir em fundos imobiliários vai ganhar. E aqui eu vou falar para vocês alguns motivos porque eu acho que fundo imobiliário vai ganhar. Primeiramente, você tendo uma casa, você vai ter esse aluguel, certo? Que geralmente é 0,5, 0,4% do valor do imóvel. Só que o que acontece? Tem alguns adendos. Você vai ter esse aluguel, vamos pôr aí, de 0,5, porém, você vai ter que declarar o imposto de renda e vai ter que colocar lá esse aluguel no imposto de renda. Os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, galera. Cai em média ali de 0,09 a 1%, livre de imposto de renda. O que cai já é líquido no seu bolso para você utilizar da maneira que você quiser. Outro ponto, a casa, você é mono-inquilino, você tem um inquilino só, a não ser que você tenha uma casa com um modelo de kitnet, que tenha vários cômodos, vários quartos com banheiros e etc., e você consiga alugar para mais de um inquilino. Então, normalmente, a casa ela é mono-inquilino. E qual que é o risco disso aí? Se o inquilino sai, a renda cessa no exato momento, certo? Nos fundos imobiliários, pelo contrário, já é um pouco diferente. São vários inquilinos em um único fundo, em uma única cota de fundo, são vários inquilinos ali. Por quê? O fundo ele é bem diversificado, ele não tem um imóvel só. Então o fundo tem 30, 40, 50 imóveis. Se sai um inquilino, isso representa 2, 3% do dividendo que você está recebendo. Diferente da casa que você está ali recebendo, de repente, puf, zera. Outra coisa também, que eu acho que a vantagem ainda é muito maior para fundos imobiliários. Se você tem uma casa, quando o inquilino sai, cara, o que aconteceu comigo? Já teve vez do inquilino sair de eu gastar 12 mil, outras vezes do inquilino sair de eu gastar 18 mil. Isso é um aluguel de 1 ano e meio, 2 anos. Então, assim, eu perdi 1 ano de aluguel, perdi 2 anos de aluguel, dependendo do tempo que o inquilino ficou. Às vezes nem compensou, o inquilino ficou 3 anos, eu perdi 1 ano, não compensou. Se você for colocar o montante recebido, dividir por 24 meses, por 36 meses, você vai ver que o aluguel, no meu caso, quando eu vou dividir, em vez de sair o aluguel por R$ 720, o aluguel sai por 340, 350, porque eu gastei o montante de 1 ano, ou até mais de 1 ano, como já aconteceu comigo, fazendo a reforma nesse imóvel. Já pelo lado dos fundos imobiliários é diferente. Você não tem essa preocupação, o inquilino sai ali, o gestor que é capacitado, que é preparado, que faz só isso, que o trabalho dele é fazer isso, então ele vai correr atrás do inquilino, ele vai ver se o imóvel precisa de algum reparo ou não, já tem um caixa no fundo imobiliário preparado para esse tipo de reforma, para esse tipo de situação. Normalmente os contratos já são amarrados, que o inquilino tem que entregar do jeito que ele pegou, e na casa nem sempre é fácil de você fazer com que se cumpra essa parte do contrato.
Outra coisa também, o contrato de uma casa geralmente é um contrato de 1 ano ou 2, certo? E daí para frente vai se renovando por mais 1 ano. E aí o inquilino pode sair a qualquer momento sem aviso prévio, só o aviso prévio lá do calção que ele deu. 30 dias, 60 dias, aí depende. 90 dias. No fundo imobiliário é diferente. Se você estudar legal, escolher fundos imobiliários legal, você vai ver que os contratos, existem muito contrato atípico. O que seria esse contrato atípico? É um contrato de 10 anos, com uma multa de 3 anos se o inquilino sair antecipadamente. É um contrato de 15 anos com uma multa de 5 anos se o inquilino sair antecipadamente. Fora a questão da correção. Muitas vezes também a gente não consegue corrigir pelo IGPM o aluguel da residência, mas o aluguel do fundo imobiliário, seja ele de shopping, de galpões logísticos, de renda urbana, independente do que seja, ele é corrigido automaticamente pelo IGPM, ele é corrigido automaticamente pela inflação, aí depende do momento do ato do contrato, mas ele sempre vai ser corrigido todos os anos. Então, tem todas essas vantagens. Aí você pode me falar, mas a casa se valoriza. O fundo imobiliário também se valoriza. Ele também tem galpões, ele também tem shoppings, ele também tem algo de tijolo, alguma estrutura, um galpão, um fundo imobiliário de shopping, ele tem os seus shoppings ali por trás, então ele também se valoriza no longo do tempo e corrige a inflação e até mais. Então, assim, não tem, na minha visão, tá? Você pode discordar, vantagem para você ter um imóvel físico. Inclusive, já vou até abrir para vocês aqui futuramente, eu já estou com o meu imóvel à venda, e eu vou vender esse imóvel não para investir só em fundos imobiliários, eu vou continuar seguindo a minha premissa, e o que eu acredito que seja a melhor diversificação, que é dividir 33% em cada área dos ativos que temos disponível, que é ações brasileiras, ações americanas e fundo imobiliário. Eu gosto de investir assim. Talvez você pense diferente, você gosta de renda fixa, você gosta de diversificar de maneira diferente, mas o importante é diversificar. Tem gente que gosta de fazer 25 em renda fixa, 25 em fundo imobiliário, 25 em ações brasileiras, 25 em ações internacionais. E isso aí não importa. O que importa é você diversificar, não deixar todos os seus ovos em uma sacola só, para que não caia e quebre tudo aí e você fique sem nada. Então, diversifique, inclusive nos fundos imobiliários. Você não vai vender uma casa de 210 mil e colocar tudo num fundo só. Diversifica em vários fundos imobiliários que você tenha estudado e que te dê segurança. Mas antes disso, estude, né? Essa é a minha opinião, né? Então, você pode pensar diferente de mim e não tem problema nenhum. Só que com todas as comparações e com todas as experiências que eu tive, para mim, não compensa investir em imóvel físico. Então, os imóveis que eu tenho está à venda, já vendi um, e o outro agora está também à venda e devo estar aí por mais 2, 3, 4 meses aí vendendo. Outro ponto também é o ponto dessa liquidez. Se fosse um fundo imobiliário que eu estivesse vendendo, eu vendia hoje, liquidava na hora, daqui 2 dias o dinheiro estava na minha conta. O imóvel já tem 2 meses que está vendendo e aí você encontra muita proposta que não condiz, muita gente sem dinheiro, querendo financiar o seu imóvel e querendo financiar de boca porque não tem um crédito com o banco, e aí é uma coisa que complica. Então, assim, é mais um ponto que os fundos imobiliários levam vantagem, beleza? Galera, isso aí foi só para explicar mais ou menos como funciona, comparando fundo imobiliário com imóvel físico, e deixando aqui a minha opinião para vocês que não compensa investir em imóvel físico e compensa totalmente investir em fundo imobiliário, né, dentro dessa comparação, para quem gosta de ter renda recorrente ali todo mês caindo na sua conta, beleza, galera? Se a sua opinião for diferente, deixa aqui nos comentários, eu vou ler os comentários, vou dar um joinha aí, e independente de ser diferente ou não, eu estou expondo aqui para você o que eu acho melhor para mim e o que compensa para mim. Beleza, galera? Esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal, que aqui você vai ter muito mais vídeos dessa maneira que vai te ajudar a investir o seu dinheiro melhor e chegar à liberdade financeira. Forte abraço e até o próximo vídeo.